Fala pessoal, muito boa tarde. Como todos estão? Segunda-feira, segunda-feira bem atípica, né? A gente acabou de passar pela paralisação do Congresso, agora é recesso lá, agora vai dar sequência nesse tempo de surdina, temporada de balanço das empresas, grandes empresas distribuindo seus balanços. Todo mundo à espera do Copom, como é que vai ficar a nossa taxa Selic, se eles vão manter ou vão cair. Peretti pela manhã tem já comentado os assuntos, né? Hoje no intraday a gente teve bastante oscilação. Quem gosta de volatilidade foi legal, deu tanto para compra, para venda. Quem gosta de trabalhar rabisco, quem gosta de trabalhar tendência. Dólar abriu, ficou em queda praticamente o dia inteiro, aguardando aí. O DI está quietinho lá, não sabe para que lado vai. Todos esses assuntos que a gente vem conversando, né? Variação cambial, toda essa situação. Nós estamos dentro do módulo de renda fixa, conversando, estudando sobre a renda fixa. E eu queria primeiramente, eu acabei esquecendo de perguntar, primeiro boa tarde para todo mundo que está no chat, né? Vocês me ouvem tranquilo? Tá tudo bem por aí? Responde por favor se está áudio e vídeo ok para a gente poder conversar. Deixa eu acertar um pouquinho a câmera. Tá tudo ok? Legal, então vamos lá. Pessoal, nossa apresentação de hoje, amanhã nós não teremos live. Amanhã, como todos sabem, como eu anunciei aqui no canal, em outras aulas, outros estudos que nós fizemos, amanhã vai estar sendo minha prova do CNPI, conteúdo brasileiro. Estou morrendo de medo, não sei como vai ser. Por mais que a gente estude, a gente só sabe na hora que entra lá no trade, né? Na hora que entrar na prova. É igual um intraday, né? Por mais que você estude, você só vai saber a hora que você estiver na conta real. As emoções, a dor, a alegria, né? E amanhã acho que não vai ser diferente. Então, portanto, amanhã eu não vou estar por aqui. Pela manhã, provavelmente, eu vou estar ainda no chat, dando um oi pro Peretti, pro Martini, para todos os amigos que acompanham o canal, prestigiando. E vamos torcer para amanhã dar tudo certo, né? Vamos começar. Eu vou trocar a minha tela aqui. A ideia é nós conversarmos hoje sobre duration, conceito de duration, né? Todos os dias eu tento trazer os temas que caem no CB, que é, conforme a gente viu lá no site da PMEC, para a gente poder entender todas essas sopas e letrinhas, né? Não necessariamente quem está acompanhando é que quer ser analista, que quer fazer a prova para analista, mas eu acho que é um conteúdo geral que vai ajudar todo mundo que quer operar, mesmo em renda fixa, em como se aproveitar melhor do mercado, como saber calcular, quando que aquela taxa que o banco está te oferecendo, se ela é válida ou não, quando que nós temos que sair um pouco antes do, do trade em si de uma renda fixa, ou quando a gente tem que parar de especular em tesouro direto, quando é o momento de encher a mão, né? Eu não posso passar nenhum call, mas eu posso mostrar para vocês como vocês podem calcular isso, né? Toda aquela curva spot, taxa forward, a lei geral da demanda, todas aquelas curvas que a gente entendeu dentro também dos tesouros, né, dos títulos públicos, a diferença que você tem entre os títulos públicos e os títulos privados, por que os títulos privados têm que ser um pouco melhor, taxa livre de risco, todo esse conceito ele acaba trazendo também no duration, tá? O duration o que que é? Acho que agora sim. O duration o que que é? Ele é uma medida de sensibilidade. Então ele vai, através de alguns cálculos, ele vai te mostrar qual o tempo necessário para aquela tua aplicação render aquilo que você precisa, né? Diferente da taxa forward, que você vai ver a curva de juros, esse cálculo ele vai poder te trazer uma estimativa. Ele foi criado pelo Macaulay, tá? Ele, inclusive eu deixei aqui um link do Banco Central, esse bcp.gov.br, e ali ele explica que esse índice ele foi criado em 1938 por esse Macaulay, o Macaulay, né? Eu acredito que chame Macaulay mesmo.
né? E ele foi só difundido só em 1970, ou seja, desde 38 até 70 esse índice ficou meio que preso entre as instituições financeiras. Da mesma forma que a gente vê em análise técnica, uma série de indicadores que a gente olha no nosso ou, ou no nosso gráfico, ou no nosso setup, ou no setup de alguém. Todos esses índices, basicamente, quando a gente pensa num gráfico, o que a bolsa nos dá? Ela nos dá o preço, o volume e o tempo. Então, em cima disso é feito algum tipo de tratamento matemático para chegar em determinadas situações. Da mesma forma, para a parte de renda fixa, você tem uma série de cálculos matemáticos onde você tem o preço, onde você tem o tempo, onde você tem a taxa. Em cima dela você vai poder analisar uma outra perspectiva, tá? Esse é Macaulay Duration, né? O de Macaulay, né? Ele é feito por uma média ponderada em relação ao valor presente do título. A gente já vai explicar, eu trouxe alguns títulos, eu trouxe um exemplo para a gente poder entender legal disso, né? E tem a duration modificada, que aí ele vai pegar a sensibilidade de um título. Quando eu acresço durante um título nominal, né, que ele vai pagar cupom. A hora que ele pagar cupom, quanto que esse índice duration vai mudar, né? Quanto que a minha perspectiva de ganho vai ser melhor? O valor de face, ele vai mudar quanto desse título? Então, é em cima disso que seria a aula de hoje. Para quem não sabe, eu sou formado em Química, tá? Sou professor de Química, Física, Biologia, Matemática na rede pública estadual. E sou trader, vivo de trader e quero me tornar analista. Então eu até deixei essa questão de duration para vocês verem, né? Eu deixei até um link aqui que seria disciplinas da USP, na qual onde que eu estudo matemática. E lá tem uma série de exercícios, uma série de questões, uma série de vertentes que eu acho que assim, quem se interessar por esse índice, por esse indicador, e quiser se aprofundar, ali está o caminho. Tá? Eu vou trazendo aqui, acho que mais a parte conceitual e alguns exemplos que eu acredito que deva cair na prova. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a tudo isso, já avisa aqui no chat, que às vezes o chat aqui eu percebo que vocês estão bem escutando e verificando, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, comenta aqui no chat. Assim que eu conseguir olhar aqui para outra tela onde está o YouTube, eu paro e tento voltar a explicar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar no Facebook, pode me procurar no meu, que é DT Dog Trader, né? Murilo Garcia no Facebook, ou no grupo do Acredita Operador. O Jean, que estava na live agora do Charles, ele falou que ele prestou para a Ancord e ele não passou por uma questão, né? Eu até falei para ele, me procura lá, vamos bater um papo, às vezes eu posso ajudar ele no que ele está se perdendo, o que ele achou da prova. Eu acho que é esse o intuito de uma sala de estudos agora, que foi a saga do CNPI, que o Charles concordou em fazer, apoiou o projeto e viu que o lado educacional é o lado onde que a gente pode todo mundo aprender um pouquinho e todo mundo crescer junto. Esse é o intuito de todo mundo. Vamos lá. Quando a gente falou lá em valor presente, a gente falava o seguinte, que a gente ia pegar uma taxa, né, um valor, né, de cupom, quanto que pagaria daquela taxa naquele mês. Lembra aquela tabelinha que a gente fez na aula anterior da sexta-feira? A gente pegava o valor, quanto que pagaria de juros anual e acrescentaria algumas taxas, tá? Quando a gente fala em Duration Macaulay, o que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente o mesmo cálculo de valor presente, só que nisso ele vai atrelar o tempo. Lembra que eu falei? 3 informações que sempre você vai ter, né, na bolsa de valores numa renda variável. O preço, o volume e o tempo. Em cima dele você faz os cálculos. Numa renda fixa, quais são as informações que você precisa para poder calcular? É o preço, o tempo e a taxa. Macaulay ele usou exatamente isso. Ele fez uma tratativa matemática em cima disso. Tá? Pode até parecer muito estranho, muito complexa essa fórmula, mas vocês vão ver que assim, é relativamente simples a gente entender, entendendo
pelo lado do conceito, tá? Deixando bem claro, quando você pega uma duration de Macaulay ou fazendo esse índice, você vai chegar em algumas proporcionalidades e umas inversibilidades, né? Então, quando a gente pensa o seguinte, quando você tem um título de zero cupom, o prazo do título ele é diretamente proporcional à duration de Macaulay. Quando você tem uma alta de juros, uma alta dos yields, uma alta do tamanho do cupom, ou a frequência que esse cupom, por exemplo, se era um cupom que pagava anualmente e vai passar a ser pago semestralmente, a duration de Macaulay ela é inversamente proporcional. Esse conceito a gente vai ver no exemplo no final da aula. É bem interessante quando se pensa nisso. Então eu trouxe um exemplo, claramente acho que fica mais fácil do que ficar só falando a parte teórica. É legal o Macaulay que dá para a gente pegar minuciosamente e ver como funciona, né? Então eu trouxe o seguinte, em um título com vencimento de 3 anos, que paga 10% ao ano, e vencimento principal de R$1.000, com uma yield, né, de 9%. Então ele quer que você calcule a duration de Macaulay. Primeiro conceito, você vai ter que achar o valor presente. O que você vai pegar? As taxas de cupom anual dividido pela 1 mais a taxa elevada ao tempo. Tá? Então, quando a gente chega nesse valor de presente, a gente pega lá. É R$1.000 e paga 10% ao ano. O primeiro ano ele vai pagar. Todo mundo vê. Deixa eu colocar minha... Acho que assim fica mais fácil da gente ver, né? Primeiro ano, todo mundo enxerga... Ah, não. Peraí, deixa eu colocar. Acho que ficou muito ruim. Aqui. Todo mundo enxerga esse 100 que eu coloquei o quadradinho azul? Responde no chat se todo mundo consegue enxergar. Sim, legal. Então vamos lá. Então, o que ele fala? Um título de R$1.000 que vai pagar 10% ao ano. Primeiro ano, 10% de R$1.000 está aqui, R$100. Segundo ano, mais R$100. Terceiro ano, o que ele vai me pagar? Ele vai me pagar os R$1.000 mais os 10%. Okay. Que taxa que ele está falando de yield? Ele está dizendo que é 9%. Então eu pego lá o 1K, vai ser o quê? 1 mais 0,9. No primeiro caso, primeiro ano, eu coloco sobre elevado a 1. Segundo ano, elevado a 2. Terceiro ano, elevado a 3. Tá? Na outra aula de valor presente, eu fiz sobre módulo de tabela. Então, eu peguei uma tabela e mostrei o fluxo dentro de uma tabela. Aqui eu estou colocando o fluxo diretamente na fórmula. Tá? Acho que fica mais fácil, mas mesmo assim, depois desse exercício, eu vou te mostrar ele na tabela também como é que funcionaria. Então, essa é a primeira questão. Eu pegando os mesmos valores lá, né? Estava aqui. Eu só desci a fórmula. Então, o que eu fiz? 100 elevado a sobre 109. 100 aqui, esta conta 109 elevado ao quadrado deu 1181. 1,1881. E elevado ao cubo ali deu 1295. 1,295. Então, eu sei que se eu comprar um título hoje, que vai vencer daqui a 3 anos, com 10 anos, 10% de cupom anual, tá? Com uma taxa de 9%, o valor presente hoje do título seria R$ 1.025,30. Ou seja, se eu fosse comprar esse título hoje, o valor de face dele, o PU, quando a gente olha lá de letra do Tesouro Nacional, quando entra no site do Tesouro ou na prateleira de oferta da sua corretora, você vai ver lá o PU, né, o valor unitário, o valor que está sendo negociado hoje. Esse título seria esse valor negociado hoje. Esse seria o valor correto do título. Lembrando, né? Quando a gente fala, o valor do título aqui ele está maior do que o valor principal, 1025 sobre 1000. Significa o quê? Ele está trabalhando com deságio ou com ágio? Né? O que vocês acham?
que foi o conceito da outra aula. Quem não pôde assistir ou quem não estiver assistindo ao vivo, depois comenta aqui, né? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você está achando, se você achou que era ágil, deságil, como é que estava. Aí na próxima aula a gente conversa. As respostas também, todas as respostas que tiver no comentário, a gente vai se falando. Então a gente chegou no valor de presente, 1025. Até aí, nada de novo, exatamente como a gente fez na última aula, só que em vez de fazer em tabela, eu fiz diretamente na fórmula. A duration de Macaulay, ele vai fazer o quê? Ele vai refazer essa conta, só que agora ele vai multiplicar versus o tempo. Então, além de eu saber o valor presente, eu vou acrescer o fator tempo desse título. Como que eu faço? Eu pego aquela mesma situação, né? Então, eu chego lá, valor de R$1.000 com 10% ao ano. Então, eu coloco lá R$100 sobre 1 mais 0,9, que é os yields, elevado a 1. Esse daqui é o primeiro ano, então multiplico sobre 1. Multiplico por 1. Faço a mesma conta para o segundo ano. Como eu elevei a 2, eu também vou multiplicar por 2. Faço a mesma conta elevado a 3, que seria o terceiro ano. E multiplico por 3. Tá? Nessa sequência da dureza aqui do Macaulay, duration Macaulay, eu chego nesse valor, 91,74, vou somando, vou somando, vou somando, vou somando, vou indo lá, até aqui tá tranquilo, né? Todo mundo tá entendendo, tá sossegado essa parte, né? Não tá nada dramático ainda, né? Ainda. Em cima disso, eu chego nesses valores. E aí eu chego lá no final que eu tenho 2.808,2 dividido por 1.025,3. Eu dividindo um pelo outro significa o quê? Se eu comprar esse título agora, exatamente nessa condição, eu não preciso carregar o título por 3 anos. Tá? É isso que a duration de Macaulay, é isso que ele calculava. Então ele falava assim, se eu pegar um título agora, esperar daqui a 3 anos, eu vou resgatar tudo isso. Legal, bacana, sem problema nenhum. Só que com essa fórmula matemática que ele criou, ele fala que o quê? Eu não preciso esperar 3 anos. Eu posso esperar apenas 2,7 anos que o meu rendimento já vai estar em conta. Ou eu vou tirar o meu rendimento daqui a 2,7 anos, ou esses outros 5 meses eu posso ter um declínio da minha taxa de juros. Ou eu posso ficar estável, não ganhar nada, que é aquele conceito que a gente estava falando em demanda, né? Quando tem uma curva ascendente, né? Que ela sobe, a curva descendente, a curva flat e a curva arqueada, que a gente falou lá, né? Esses 4 tipos de curva, ele incide diretamente sobre a questão da duration de Macaulay, né? É o tipo da informação que a gente não tem normalmente. É difícil você ver. Isso é tabelado. Ou você pode criar. Dependendo da corretora que você tiver, ou do título que você tiver, de quem você estiver seguindo, ele pode te passar ou não esses dados. Mas é interessante você saber, para um analista CNPI, se ele estiver gerindo um fundo, e no qual ele está dentro desse fundo, e ele fez esse cálculo da Duration Macaulay e descobriu que o seu fundo, depois de 2,7 anos, já deu a rentabilidade que ele queria. Porra, ele vai ficar segurando isso daqui até quando? Vai segurar 5 meses parado o dinheiro para quê? Né? É isso que a gente não consegue entender. Né? Fala, mas tem as taxas, tem os juros, tudo bem. Isso daí é uma outra parte, a gente vai ver lá na frente. As taxas, a questão de OF, a questão de quanto que é tarifado, como que funciona, como que não funciona, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, provavelmente na quarta-feira. Tá? Amanhã nós não teremos aula, na quarta-feira a gente vai conversar sobre essas taxas, IOF, imposto de renda, sobre renda fixa. Em cima disso, quando a gente pensa nesse sentido, eu vou trazer a mesma tabela. O chat está paradinho.
eu vou trazer a mesma tabela, aquela tabela que a gente fez na sexta-feira. Como que a gente faz o fluxo, né? Se olhar pelo fluxo em vez de olhar pela fórmula. Eu pego lá, ó, 3 anos, ou seja, eu tenho o ano 1, tem exatamente aqui, ó, o ano 1. Quanto que ele vai pagar de cupom? 10%. 10% sobre 1.000 é 100. Segundo ano, vai pagar de novo os 10%. Terceiro ano, o que ele vai fazer? Ele vai me pagar os 10% e me devolver o valor do título. Como que eu faço o cálculo? Eu pego, se está falando que o yields é de 9%, ele está deixando claro aqui, eu pego 100, divido por 1,09, eu chego no 91,74. Faço a mesma coisa no segundo ano, 1,09 elevado ao quadrado, chego no 84,17. No terceiro ano, 849,4. Se eu somar esse cara com esse cara, eu chego no valor de face ideal. E a dureza de Macaulay, como que eu faço? A partir do momento que eu tenho essa mesma questão, eu vou fazer a mesma. Isso agora eu estou explicando a dureza a duration de Macaulay. É que eu falo dureza que eu sou do ramo químico, né? E de tintas. Então a gente falava muito de dureza. Às vezes eu me confundo, né? Então até um item bom. Quando vocês pensarem em duration de Macaulay, quando falarem, seria a dureza, né? Quanto que está firme aquele título, né? É até uma analogia boa da gente trazer. Pensar a duration de Macaulay. Então, quanto que aquele título está firme até o vencimento? Quando que aquela cola que eu coloquei vai segurar e uma hora vai soltar, né? Então, ou quanto que aquele verniz aguenta eu apertar? Isso seria um sentido de dureza, né? E aí, às vezes, eu me confundo, mas é até bom a gente pensar nessa analogia. Então, voltando. Da mesma forma, como que eu vou calcular agora a duration de Macaulay? Eu vou pegar o valor presente do título e multiplicar pelo tempo. Da mesma forma que eu peguei aqui e calculei o yield, eu vou pegar o yield e multiplicar pelo tempo. Eu chego no 91,4. Se eu fizer a mesma situação do segundo yield e multiplicar por 2, que seria o segundo ano, eu chego nesse valor. Se eu fizer a mesma situação, pegar o valor já do yield, multiplicar por 3, aqui, inclusive, eu fiz até uma orelhada no slide. Vamos arrumar, multiplicando por 3. Assim, aqui ao vivo a gente ajusta na hora. E eu pegar a mesma situação aqui, multiplicar por 3, eu chego nesse valor, 2.548. Se eu somar esse cara e esse cara, eu chego nos 2.808,20. Se eu pegar e dividir esse valor presente versus o tempo, multiplicado pelo tempo, dividir versus o valor presente, eu chego também nos 2,7 anos. Tá? Todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio? Tá ok? Vocês preferem verificar esses cálculos através diretamente da fórmula ou através de fluxo assim em tabela? O que fica mais fácil para vocês? Comenta no chat. Esperar que tenha um certo delay aqui até alguém, tá? Vamos lá, pessoal, responde. O que vocês acham? O que fica mais fácil vocês entenderem? Ou dos dois jeitos fica difícil? Fala para eu poder entender qual está sendo a dificuldade e para que lado a gente vai trazer os estudos. Se fica mais fácil vocês colocarem via fluxo de tabela ou diretamente sobre aquela formulinha que a gente fez aqui, ó. Acho que dos dois jeitos a gente chega no mesmo resultado.
tabela ajuda a ser mais rápido, mas o legal é ter. Sim, tem que ter as duas formas, Thiago. Mas é que assim, tem pessoas que preferem olhar a fórmula. Agora tem pessoas que olham uma fórmula dessa gigante e se assusta. E fala assim, ai, como que eu vou dividir divisão sobre divisão com elevado sobre dividido? Meu, você tá louco. Né? Tem muita gente que opta por não usar a fórmula. Então aí fica... tem pessoas que têm mais dificuldade de enxergar o exercício na fórmula do que enxergar nessa tabela. Eu acho que, para mim, a tabela é um pouco mais trabalhosa, um pouco mais difícil. Tá? Mas aí fica a critério de cada um. O Thiago Teles fala assim: o problema é ter a tabela, mas não saber como ela é feita. Então, a tabela está exatamente. Eu estou explicando passo a passo, exatamente como faz, né? Como você calcula, né? Acho que a ideia é justamente essa: a gente conseguir estudar junto, né? Em todo mundo conseguir ter a mesma leitura. O Éder fala assim: acho que a tabela fica mais prático. Ok. Legal. Então, os próximos exemplos eu vou tentar. Vamos ver, se não ficar muito difícil, eu trago os dois exemplos, se não, deixo mais na tabela. É que tem exemplos que é mais lúdico, né? Mais fácil a gente entender na tabela realmente. Mas legal. Vamos lá. Então, até aí, eu já sei que se eu comprar um título 3 anos, pagando 10% ao ano, vencimento principal de R$ 1.000 e com uma yield de 9%, eu já tenho o valor presente, que é esses 1.025, e já tenho a duration de Macaulay, que fala que em 2,7 anos eu já teria o retorno desse título. Ok. Em cima disso, nós temos a duration modificada. Qual que é a ideia dela? É tentar pegar a sensibilidade desse título. Ou seja, se mudar alguma coisa no meio do caminho, como que vai ficar minha duration? O meu cálculo tem que ser alterado como? Eu vou ter que refazer tudo? Não faz sentido você refazer tudo. Então, para isso, tem essas duas fórmulas na sequência. A gente vai usar o mesmo exemplo e vai entender como fica. Tá? Que seria o seguinte: caso ocorra uma variação percentual de 2% na taxa de juros, qual será a variação de título? Então, lembrando, nós tínhamos lá, é um vencimento de 3 anos, pagando 10% ao ano, o vencimento principal de R$ 1.000 e um yield de 9%. Se eu tiver um acréscimo de 2% na taxa de juros durante essa... Por exemplo, a Selic aumentou. Tá? Eu estou com um título indexado pós, um título pós, que vai me pagar cupom semestral e ele é atrelado também a Selic. Legal. Aí a Selic está lá pagando 6% todo ano. 6,5% igual está agora. Ok. De repente o governo fala assim, não, a taxa está muito barata, eu vou subir essa Selic de 6,5% para 8,5%. Que impacto isso vai ter na minha aplicação de renda fixa? Eu tendo a ganhar mais? Eu tendo a ganhar menos? O valor de face dela altera? O tempo que eu vou levar para chegar no mesmo rendimento é maior ou menor? É isso que essa duration modificada calcula. Lembrando, foi criada em 1938. Então foi pós-depressão, pós-crash lá da Bolsa de Nova York, de 29. E a gente viveu uma variação inflacionária gigantesca no mundo todo. Inclusive o Brasil. Até 98, 97, nós tínhamos ainda uma taxa violenta. Quando veio o Fernando Henrique, ele conseguiu zerar a taxa, conseguiu legal. Só que nós estávamos numa recessão desgraçada. Então os títulos em si, eles flutuavam muito. E isso era usado. Até pouco tempo atrás, não muito, até 2 anos atrás, nós tínhamos uma Selic a quase 14%, 14,2% se não me engano. Teve título pré-fixado do Tesouro Nacional, ele chegou a ser negociado a 16,5% ao ano. E hoje nós estamos com uma Selic, em menos de 2 anos, nós estamos com uma Selic
derretendo, ela já está em 6,5, e pela aquela curva forward que a gente viu em algumas aulas atrás, a curva Sport e a curva forward, a gente viu que a tendência da taxa Selic é chegar lá no 5,4, 5,5. Então, o quanto isso impacta no nosso dia a dia? O quanto que isso pode trazer? É isso que a duration modificada vai poder nos mostrar. Então, pensando em duration modificada, nesse mesmo caso, falou lá, 2% a taxa de juros, qual será? Ó, caso ocorra uma variação positiva percentual de 2% na taxa de juros, qual será a variação do título? Então lembra, a gente pegou lá, o valor presente do título quanto que era? Os 1.025,30. Então até aí a gente tem o mesmo valor. A duration Macaulay, quanto que estava? 2,7. Agora a gente vai aplicar isso na prova. Então, primeiro passo, a gente pega a primeira formulinha, que é o quê? Duration Macaulay. Eu vou dividir sobre 1 mais a taxa a mais que vai ser colocada. Está aqui. Aqui eu fiz também uma orelhadinha, que é 1,2. Certo? Então eu pego lá 2,7 sobre 1 mais 0,02 e chego nessa taxa. Chegando nessa taxa de 2,4, agora eu vou trazer para o valor presente. Como que eu vou fazer isso? Mesma situação. Eu pego lá a duration modificada, 2,47, vezes o valor presente do título, 1.025,30. E multiplico por quanto agora? Agora eu vou multiplicar pela taxa que falaram, que é os 2%. Ok? Em cima disso, eu chego o quê? No valor do título, eu vou ter uma flutuação de 50,65. Aí lá no começo da aula, no começo do estudo nosso, a gente estava falando que o duration é o quê? É uma medida de sensibilidade. Se ele é uma medida de sensibilidade, ele vai ser correlacionado a alguma coisa ou inversamente a alguma coisa. Então, só para lembrar, né? Quando nós temos um prazo de título maior, a duration ela é diretamente proporcional. A partir do momento que a gente pega taxa de juros, os yields, tamanho de cupom, frequência de pagamento de cupom, a duration ela vai ser inversamente proporcional. Então, o resultado que nós tivemos lá da duration de R$50,65 na variação do título, ela tem que ser feita o quê? Se eu tive um acréscimo de juros, eu tenho que pegar esse valor da duration modificada e subtrair. Certo? Então, eu estou com o meu título aqui parelho. A partir do momento que eu subo minha taxa de juros, o meu valor de face deve cair. Ou seja, eu vou estar trabalhando com um deságio. Legal? Em cima disso, eu pego e faço o quê? Eu pego esse 50,65 e subtraio dos 1.025. Então significa o quê? Ó, caso ocorra uma variação percentual de 2% na taxa de juros, qual o valor de face do título irá cair a 50,65 e passando a ser negociado a 974,65. Significa o quê? Um resumão disso. A duration Macaulay ele vai poder me programar e vai falar para mim, olha, o tempo de juros desse título são 3 anos. Se tudo der certinho e você aplicar agora, em vez de em 3 anos eu ter esse título, essa rentabilidade, eu consigo em 2,7. Esse tempo daqui até aqui, ele fica parado. A minha linha vai ser linear. Minha curva fica flat, igual a gente fala, né? Muita gente que adora a média de 200 flat para poder operar. Quando a gente tem um acréscimo de juros, ou seja, eu tenho meu título, esse título ele vai pagar uns juros, a tampinha da caneta indica exatamente a duration. A partir do momento que eu tenho 2% acrescido de juros, naquela curva de demanda, lembra que a gente falou? Se tiver um juros, o título inteiro tem que subir. Ou seja, eu não estou tendo um deslocamento de oferta e demanda, eu estou tendo um acréscimo que minha curva de juros ela sobe, todinha a escala dela. Se ela sobe,
e eu tenho 2,7 anos, com essa nova duration, ela cai para quanto? 2 anos e meio. Ou seja, o meu título que eu ia ter todo o rendimento em 2 anos e 7, agora eu passo a ter em 2 anos e meio. Ah, se é em 2 anos e meio, o que tem que acontecer? O meu valor de face do título tem que cair. E eu passo a trabalhar com deságio. Então, nesse sentido, é que o pessoal pode ganhar muita grana. Tá? Você fazendo esse cálculo, não é que você ganha muita grana, você vai ganhar exatamente aquilo que você se programou, porque é uma negociação ao balcão, só que você consegue tirar todo o seu dinheiro muito antes do tempo. Então você imagina, se eu estou algum título atrelado ao Selic, por que a gente fala que um pré-fixado, quando acompanha uma curva DI, eu pego a curva de juros DI, toda a curva de juros DI, toda vez que o DI sobe, compensa você entrar em pré-fixados. A duration de Macaulay, a duration modificada, explica todo esse sentido. Toda vez que eu tenho uma alta de juros, meus títulos pré-fixados, eles tendem ao quê? Se eu tenho uma alta de juros, meu título pré-fixado que está dizendo que o meu ganho seria aqui, ele é deslocado para cima. Quando ele é deslocado para cima, tá vendo? Ó, eu estou na pontinha da caneta aqui. Ó. Quando o meu título é deslocado para cima, minha curva de juros, olha o meu dedo onde foi parar. Praticamente naquele furinho de respiro. Tá? Ou seja, eu consigo ganhar mais em menos tempo. Ou ganhar a mesma quantidade em menos tempo. Então, por isso que toda vez que vocês virem o DI, a gente usa no gráfico o DI1F23, D1F25, D1F27. É difícil você ver analistas falando isso corriqueiramente sobre a curva de juros, né? Mas se você pegar essa curva de juros, ela é diretamente proporcional a esses títulos. Toda vez que ela começar a subir, está subindo, 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 começa a acompanhar. Você vai ver que os títulos pré-fixados, eles tendem a ter uma valorização bem maior. E inversamente proporcional, toda vez que eu tiver a curva de DI caindo, significa o quê? Se eu tenho aqui, ó, voltar no mesmo exemplo, eu tenho a curva de DI, ou seja, eu tenho um título pré-fixado que ele tende a me pagar tanto, eu estou com a minha duration de Macaulay aqui. Ó, se a curva de juros cai, significa o quê? Eu desço a ponto de chegar quase no mesmo tempo. Então, quer dizer, não quer dizer que você vai perder dinheiro. Significa que, em vez de você pegar todo aquele seu dinheiro em 2,7, você vai pegar conforme foi acordado lá, em até 3 anos você chega naquela rentabilidade. Né? A grande questão é o seguinte, toda vez que você tem uma queda de curva de juros, queda de taxa de juros, queda de Selic, consequentemente, os títulos pré-fixados, eles tendem a se valorizar menos, e os pós-fixados, os indexados à inflação, indexados ao IPCA, indexado a qualquer questão, ou indexado ao PETAX, ao dólar, eles tendem a explodir. Por quê? Se eu tenho uma demora de tempo para poder receber meu título pré-fixado, eu não tenho mais aquele cálculo de 2,5, agora 2,7, agora está beirando lá os 2,9, 2,11, automaticamente o que eu faço? Eu tiro meu dinheirinho dali, ponho num pós-fixado, que ele vai pegar o quê? Este range que tem da possibilidade de uma queda de taxa de juros e ganhar na inflação. Ganhar sobre o IPCA. Então, quem pegou o título IPCA 2035, IPCA 2045, de 1 ano, 2 anos atrás para agora, arrebentou de ganhar dinheiro. Arrebentou de ganhar dinheiro. Como da mesma forma, quem pegou toda aquela curva de juros subindo e foi pegando pré-fixado, o cara mandou muito bem. Eu cheguei a pegar título pré-fixado a 16,5% graças à nossa ex-presidenta Dilma. Ela deu uma canetada lá, um belo dia acordei e estava 12,49%, 16,49% a taxa do pré-fixado do Tesouro Direto. Meu amigo, 16,5% ao ano numa renda fixa, num título governamental. Você não tem nem que pestanejar. É a mesma forma se você pegar o valor de face de um título pós-fixado pré-eleição. Compara lá. Pega essa curva de juros DI1F23, pega ela de setembro,
ou agosto do ano passado, a gente chegou até a mostrar aqui nas outras lives, quando a gente falou de Tesouro Nacional. Se você pegar aquela curva e ver toda a queda que ela teve e o preço de compra de um pós-fixado 2035, 2045, agora tem até o 2050. Inclusive já comecei a fazer o meu esquenta para 2050. Né? Não estou dizendo que eu vou carregar o título até lá, mas eu estou dizendo que cada queda de juros que tiver, ou seja, cada vez que a DI cair, o pós-fixado vai explodir. Aí tem muita gente até que chegou a me perguntar lá no Facebook e falou assim: "Ah, eu tô aqui com 2045, você acha que é hora de eu sair?" E o que eu falei para eles, não como analista, mas como pessoa, eu falei: "Olha, toda vez que você entra num título público, a ideia é você levar até o vencimento. Você especular e sair antes é arriscado, porque você tem taxas, você tem todas as séries. Agora, ele teria que ter ideia, né? Essas pessoas foram duas pessoas, né? Foi o Hugo e o Rafael que veio me procurar. Eu falei, olha, se você acha, fazendo os cálculos, que é interessante você sair, ok, é um direito seu. Se você quiser segurar, o título vai te garantir que lá no final ele vai te entregar o mesmo valor. Eu não posso dizer, e eu não vou dizer para ninguém, compra ou venda um título. Eu não sou capacitado para isso, eu não tenho ainda o CNPI, então não posso dar uma indicação de compra ou venda. O que eu sugeri para ele, eu falei, olha, faça as contas, veja o que você acha, conversa com o seu assessor, conversa com o seu analista, né? Bate um papo, os dois eram clientes da XP, eu falei, ó, liga para o seu assessor, vê o que ele acha, né? O Peretti de sábado ele está fazendo a saga do agente autônomo e mostrando exatamente essa interface, né? As dificuldades que um agente autônomo de investimento tem, quais as necessidades, né? Ele não precisa entender exatamente tudo isso que a gente está vendo aqui, mas ele precisa entender a real necessidade do cliente. E esse estudo é justamente para a gente poder ter a noção. Poxa, se eu chegar aqui e comprar neste ponto, vale a pena ou não? Se tiver um índice que aumentando, ou seja, se a gente for parar para pensar, vale a pena você fazer um pré-fixado hoje frente a um pós-fixado, sendo que você tem uma tendência de uma taxa Selic cair, o pós-fixado valorizar e o pré-fixado desvalorizar por essa curva que eu expliquei. Você falar assim, grosso modo, não. Só que a gente tem que pensar o seguinte: um título pré-fixado hoje do Tesouro Nacional, ele está pagando acho que 5,9% ao ano. E a gente tem uma inflação de 3,5%. Pô, mesmo caindo, ele está te dizendo o quê? Eu vou te pagar até o final a inflação, que é os 3,5%, ele está pagando 5,9%. Então ele vai te recompor a inflação e vai aumentar o seu poder de compra em quase 3%. Então, aí vai critérios do cliente. O que ele quer para ele? Como que ele quer? E um analista CNPI ele vai fazer exatamente isso, é entender toda essa lógica. E falar, ó, isso aqui vale a pena, isso aqui vai valorizar, isso aqui vai desvalorizar. E o porquê. E essa duration de Macaulay ele explica exatamente isso. Legal? Vocês ficaram com alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa parte de duration? Duration modificada, duration de Macaulay. Tem uma terceira duration que ela... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar aqui, pessoal. Tem uma duration efetiva. Tá? Esse caso eu nem vou explicar, porque ele já vai entrar numa segunda derivada. Eu nem me atrevi a estudar essa parte. Tá? Eu nem me atrevi a estudar essa parte. Mas basicamente assim, ele vai poder pegar uma convergência, né? Então ele pega lá, tem a duration de Macaulay que vai gerar uma linha. Essa duration de Macaulay ela é precisa aqui e imprecisa nas extremidades, porque essa convergência ela vai fazer um ângulo. Então essa taxa de erro é que calcularia pelo terceiro. Eu nem me atrevi, que eu achei o cálculo extremamente difícil. Então eu falei assim, não vou perder tempo com isso agora. Eu estudei para mim,
Mas para tentar explicar isso para vocês, eu levaria acho que 2 ou 3 aulas e eu acredito que não sei até que ponto isso vai cair na prova. Eu acredito que mais vai cair a questão de conceitual, né? O que que é uma duration de Macaulay, o que que ela mede, o que que ela te beneficia e o que que ela não te beneficia. É, como que vocês estão por aí? Falei muito de novo? Muitos detalhes? Comenta no chat, por favor. O chat está quietinho. O chat está parado. Pessoal, vocês me ouvem? Tá tudo ok? A tela tá congelada? Ah, o Thiago Teles respondeu. É que o chat fica muito parado. Eu fico até abismado, porque quando a gente pega do pregão, quem está acompanhando uma sala de live de pregão, a gente vê muitas pessoas e todas elas falando, cada um tema, né? E nos nossos estudos eu percebo que o chat é mais paradão. Então não sei até que ponto que eu tô falando muito para vocês ou vocês não estão entendendo, né? Sim, o Thiago falando, demora para processar tudo. Sim, realmente, demora, é muito contexto, é uma sopa de letrinhas assim violenta, e a ideia é justamente tentar trazer essa sopa de letrinhas para cá e a gente tentar conversar determinados assuntos todos os dias. Bom, se está tudo ok, eu vou fazer o meu jabazinho. Esse é o nosso site, Bolsa de Valores ao Vivo, o site do Charles. Lá vocês podem encontrar material, e-book, baixar planilha sugestiva de trade, tem os contatos, quem tiver interesse em fazer curso, com ele. Isso é tudo do Charles, tá? Nós temos o nosso grupo no Facebook, o Acredita Operador. É um grupo fechado, é só você se cadastrar, entrar lá, bater papo. Lá é muro de lamentação, muro de euforia, dúvidas operacionais, dúvidas de plataforma. Lá os traders conversam com traders, tá? Então são pessoas reais como eu, como você, como todo mundo, batendo papo no mesmo nível e tentando um ajudar o outro da melhor forma possível, tá? Nosso canal, Charles Nader Sharks School. Eu falei que eu preciso trocar essa apresentação, eu devo trocar no retorno agora da prova. Quando eu comecei estava beirando os 20 mil inscritos, hoje a gente já passa de mais de 21 mil inscritos. Isso é uma prova que o mercado está aquecido, a gente está trazendo um conteúdo interessante e as pessoas estão vindo, estão ficando. Isso eu acho que é o mais importante para todo mundo que quer trazer um conteúdo educacional, que quer mostrar uma realidade de mercado, né? Não é simplesmente um local para falar compra e venda, e sim para a gente entender e conversar e estudar juntos, né? Marcelo Peretti, esse é o canal do YouTube dele. Ele faz todos os dias pela manhã Wake Up, das 8h30 às 9h. Ele fala como que as ações dormiram, informações do mercado nacional, informações que podem vir a trazer volatilidade para a gente, como que o mercado internacional acordou, a bolsa de Dalian, o minério de ferro em Dalian, as bolsas pelo mundo, as notícias que mais vão impactar no nosso dia de operacional, principalmente quem opera intraday. É bem interessante. O Marcelo Peretti ele faz o programa aos sábados e sobre a saga do agente autônomo. Então, da mesma forma, o estudo que nós fazemos aqui para a gente CNPI, ele faz a saga para o agente autônomo. O Martini, analista CNPI aqui do canal, fica com a gente pela manhã, tocando pregão ao vivo na sequência do Peretti, das 9 até por volta de 12h30. E ele tem um programa aos domingos, que ontem ele ficou devendo, mas tudo bem, domingo que vem ele vai ter que fazer o dobro. Ele já falou que vai fazer o dobro. Te botei na fogueira agora, viu, Martini?
que ele fala sobre as ações, como está o mercado macro e operações em ações um pouco maiores, né? Outras visões. É muito legal. Posteriormente, todos os vídeos que eu faço aqui, eu vou estar levando também para minha página DT Dog Trader no YouTube. Lá vai estar mais elencado, vai estar mais fácil de achar. Se vocês precisarem, a ideia é disseminar, plantar a sementinha e disseminar para todo mundo, ok? Dúvidas que vocês tiverem, podem me procurar no meu Facebook, DT Dog Trader, eu sou Murilo Garcia. Falei alguma orelhada aqui, falei alguma coisa que vocês não entenderam, estão com alguma dúvida, né? Igual o Jean agora há pouco, no final da live do Charles, estava com um problema que ele foi fazer a prova da Ancor e reprovou por uma questão. E eu falei para ele, pô, cara, vai lá, me chama, vamos bater um papo, vamos ver o que, que eu posso te ajudar. Às vezes algum conteúdo que ele não entendeu e caiu muito na prova, talvez eu tenha esse conteúdo. A gente pode trocar material, trocar ideias, né? Então essa é a ideia, é o bate-papo. Vou voltar aqui para minha tela. Como todos sabem, amanhã eu vou estar fazendo minha prova no CB, 3 horas da tarde, prova de 2 horas de duração. Então amanhã nós não teremos live. Daqui eu estou indo para a PMEC hoje, que eu estou fazendo um curso lá de análise técnica, apesar de já operar no mercado. E eu estou fazendo esse curso com o André Martins, é um curso que é dado na PMEC. São 6 encontros, onde a gente vai conversar toda a parte teórica de análise técnica. Eu estou fazendo esse curso justamente para tentar entender se existe quais os diferenciais entre operar e analisar, né? E em cima disso, posteriormente, quando a gente acabar todo esse conteúdo brasileiro e se eu passar na prova, se tudo der certo, na sequência a gente vai estar falando de conteúdo de análise gráfica. Legal? Vamos ver aqui. O Everton. Eu não acompanhei todas as lives, mas você gostaria de saber, no Rio Grande do Sul, RS seria Rio Grande do Sul, né, Everton? Acho que é isso que você está falando. Onde pode ser feito o CNPI? Cara, se você entrar no site da APMEC, joga no Google lá, APMEC, dá Enter. Lá tem todas as regionais. Ela é nacional, mas ela tem todas as regionais. Tem no Sul, tem no Centro, tem no Nordeste, todos os lugares. Em praticamente todos os estados tem, em todas as cidades tem APMEC. E lá você consegue ver aonde perto da sua cidade tem. As provas elas são fabricadas, preparadas e aplicadas pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Então aí no seu estado a prova você vai ter que fazer lá na FGV. Mas o cadastro todo você faz pela PMEC. Inclusive você se cadastrando na PMEC você tem um desconto. Se você entrar no primeiro vídeo meu aqui no canal, se você não achar nesse canal, entra no meu canal lá do YouTube DT Dog Trader, tem a apresentação. Lá eu falo por que eu estou fazendo e qual o caminho para você achar a PMEC da sua região, a questão de datas, quando tem, quando não tem. Legal? Consegui esclarecer tua dúvida, Everton? Tiago Teles, concordo contigo e aceito também. Ele falou assim: vamos que vamos, Doug, amanhã vai dar tudo certo. Aí na próxima aula já vai poder se falar sem restrições como analista CNPI. Espero que muito em breve eu possa trazer mais conteúdo possível e possa ajudar vocês 10 mil vezes mais do que essas pessoas que estão no mercado me ajudaram, tá? O Charles e o Giba. São duas referências para mim em termos de mercado. Então, não me canso de falar, não é segredo para ninguém. Eu conheço o Charles já há bastante tempo e conheço o Giba também há bastante tempo. Gilberto Coelho, analista da XP. Então, na minha vida eu só encontrei anjos e eles são 2 anjos. E um dia eu quero poder ajudar 1000 vezes mais do que eles puderam me ajudar a vocês. Essa é a minha ideia, esse é o meu intuito. Por isso que eu estou estudando, por isso que a gente vem aqui sempre bater papo. Legal? Pessoal, descansem, vão com calma. O mercado está esperando época de balanço. Balanço positivo nem sempre é bom para a bolsa.
Balanço negativo nem sempre é ruim para a bolsa. O mercado todo está esperando essa reunião do cupom. Deve acontecer, acho que quarta-feira agora. Cuidado. Respeita o gerenciamento de risco. Vão com calma. O mercado tem todo dia. Legal? Até quarta, se tudo der certo, com a prova aprovada na mão. Tá bom? Pessoal, um bom descanso. Até mais. Tchau, tchau.